Oi, oi, boa noite. Tudo bem, Fran? Boa noite, boa noite. Tudo bem? Bom tê-la aqui. Bom que tá gostando dos conteúdos, tem participado. Olá, boa noite, tá? Boa noite, Dani. Tudo bem? Segundou, né, mulheres? Ah, que bom, Fran, que tá seguindo tudo. Depois deixa aí sugestão do que vocês querem que eu fale mais nas próximas lives. Os temas que vocês têm dúvidas, os temas que eu posso, né, ajudar mais. Ah, que bom, a empada é realmente queridíssima. Ela é muito parecida, né, com uma empada de massa podre, só que é low carb mesmo. Gente, mulher loira é uma desgraça, né? Olha essas pontas desse cabelo aqui, deixa eu pôr pra trás. Tudo bem, Cintia? Ei, boa noite, boa noite. Peguem o aviãozinho aí, mulherada, e convidem outras pessoas, outras mulheres para saber mais sobre benefícios do jejum intermitente, dúvidas comuns, como fazer, quando fazer, o que comer. Né, acho que nós temos um universo. Oi, Dani. Oi, Elaine. Um universo, né, ao redor do jejum intermitente, com muitas dúvidas, com muitos mitos aí, e muitas outras verdades importantes também. Obrigada, Dani, né? Não se é suspeita, né? Linda também. Oi, Dani, outra Dani, Elaine, boa noite, mulherada. Peguem um aviãozinho aí, convidem outras mulheres para vir assistir essa live de jejum intermitente. Vou esperar mais uns minutinhos e a gente vai começar. Além do jejum, quem tem assistido as lives com frequência, quiser ir digitando para mim os temas que tem dúvida que gostaria que eu falasse mais. E aí também vocês podem me ajudar, se vocês quiserem, inclusive agora, na própria live, quais as dúvidas que vocês também têm sobre jejum, para eu já deixar aqui. Mais receita, Fran, tá no meu radar. Eu tô realmente comendo bola com as receitas, mas tá no meu radar. Muito bom, muito bom. Inclusive, vou fazer nas próximas semanas aí uma live de receita. Convidem o pessoal aí, gente. Aviãozinho manda para todo mundo para vir aprender de jejum, hein? O Brownie, tá bom, legal. Acho que o Brownie até tá no meu perfil já. Daqui a pouco eu marco você se eu encontrar. Deixa eu só colocar o seu Insta aqui, Fran Michel. Isso, tá. Se eu achar ele, que eu acho que ele já tá postado, tá? Mas de qualquer forma, se eu não tiver postado, eu posto. Oi, Amanda. Oi, Mai. Tudo bem? Boa noite. Vou começar o conteúdo, então aproveitem, mandem aviãozinho aí para as outras mulheres, para as outras pessoas que vocês imaginam que tem. Oi, Camila, que bom que você tá aqui. Que vocês tenham mais dúvidas a respeito de jejum intermitente ou que vocês saibam que são mulheres que querem emagrecer ou familiares. Oi, Adri. E aí, vamos começar esse conteúdo? Tem bastante informação importante sobre o jejum intermitente, nós temos bastante coisa para conversar, muitos mitos, muitas verdades, né, ao redor desse tema, que é ainda muito polêmico, apesar de tantos, oi Paty, apesar de tantos estudos positivos. Então, vamos lá? Nosso tema hoje é sobre jejum intermitente, sobre os benefícios, sobre como fazer,
né, o que quebra jejum, o que não quebra jejum, o que comer depois do jejum. Então é um tema realmente que gera muitas dúvidas e você vai aprender com essa live, né, tudo que nós temos de mais atual, de estudos em relação ao jejum, para que você tenha segurança e desfrute de todos os benefícios que nós temos ao redor dele, porque são muitos, viu? Não é um tema relacionado apenas para o emagrecimento. Apesar da nossa live ter o foco principal do jejum intermitente com o emagrecimento, é claro e óbvio que eu vou explicar para vocês os outros benefícios, né? Os outros porquês, né? Em relação ao jejum intermitente. Primeiramente, acho que nós temos um contexto milenar, né? Ao redor do jejum. Então, o jejum foi utilizado aí, né, por todos os povos antigos, desde a questão relacionada à sobrevivência, né? Porque, por exemplo, na guerra, o jejum ele era utilizado e né, por sobrevivência. E aí, na caça, a mesma coisa. Vai caçar, caça. Tem comida, quando não tem comida, faz o jejum. E do ponto de vista espiritual e religioso, nós temos aí muitas coisas relacionadas ao jejum. É uma prática milenar muito comum. Todo mundo sempre ouviu falar e em toda a história a gente sempre aprendeu muito sobre o jejum. Só que do ponto de vista da alimentação, da nutrição e do emagrecimento, a gente tem observado essa prática nos últimos anos, nos poucos últimos anos, né? Então, é um tema que vem cada vez mais tendo estudos relacionados positivos com inúmeros benefícios. E aí é quando nós começamos, né, a falar um pouco mais sobre essa prática e desmistificar um pouco a prática que até então era orientada pelos profissionais de saúde, que é comer obrigatoriamente a cada 2-3 horas. Prática a qual a indústria alimentícia também sempre se beneficiou bastante. Então, com isso, nós vamos falar o porquê do jejum. Toda vez, né, em que nós falamos do jejum, nós falamos que ela é uma estratégia nutricional. Não existe dieta do jejum. Dieta é o momento em que a gente consome. Dieta é o momento em que nós estamos comendo na janela de alimentação em que a gente pode comer. Jejum é o ato de não comer, né? Então, jejuar não é dieta. Tá? Então, acho que é super importante a gente primeiro saber, né, distinguir esse tema. Por quê? Porque jejum é jejum. Jejum é o ato de não comer. E dieta é o ato de seguir um planejamento alimentar e seguir, né, realmente um estilo relacionado à alimentação que vem da alimentação. Então, toda vez que alguém te falar, olha, eu faço a dieta do jejum intermitente, ou que as pessoas me falam muito isso, eu faço a dieta do jejum intermitente, eu sempre falo, gente, jejum não é dieta, jejum é uma estratégia nutricional. Então, o jejum, ele é uma estratégia que a gente pode associar a uma dieta. Seja uma dieta low carb, seja uma dieta com restrição calórica, seja uma dieta cetogênica, seja a dieta, que a gente vai até falar um pouquinho sobre isso, que você esteja associando o jejum vai ser uma estratégia para potencializar, seja o emagrecimento, que é o nosso tema, seja a saúde. Então, o primeiro ponto é nós entendermos que o jejum intermitente é uma estratégia nutricional que nós utilizamos para potencializar o emagrecimento, para gerar mais saúde e qualidade de vida. Então, a gente pode associar, tá? Não fazemos um processo de jejum sozinho, tendo que muito mais importante do que o jejum em si é a janela de alimentação. Então, tendo uma janela de alimentação, um período em que pode comer errado. Então, muito mais importante até do que os próprios jejum e os benefícios do jejum é o que nós comemos no momento em que nós podemos comer, que então nós chamamos de janela de alimentação, que vai depender da quantidade do jejum que você escolheu.
Então, os benefícios relacionados ao jejum como estratégia nutricional, eles são muito amplos. Por quê? Porque nós temos vários benefícios desde o ponto de vista econômico, né? Que é apenas jejuar, a facilidade de quem tem medo de passar mal, que é ter algo, né, com você naquele momento e que automaticamente você vai romper, vai acabar com aquele processo, com aquele jejum, caso você tenha esse medo e caso você passe mal. O que nós também vamos falar, porque é muito comum, e né, as pessoas terem essa ansiedade de achar que não vai dar conta, de achar que não vai, né, que vai passar mal, de achar que não pode fazer, muitos achômetros dentro do contexto relacionado ao jejum que não são verdadeiros. Então, o que acontece? A grande maioria das pessoas não passa mal, se sente melhor, se sente bem, mas às vezes aquela ansiedade de passar mal limita, né? Limita não comer. Dentro do ponto de vista do porquê fazer o jejum intermitente como estratégia, lembrando que mais importante do que o próprio jejum é o que a gente come no momento em que a gente pode comer, que a gente deve comer, que é a nossa janela de alimentação. Então, a nossa janela de alimentação, ela tem que ser realmente, né, nutritiva, saudável. A gente já vai falar um pouquinho como é que a gente quebra esse jejum. Mas quando nós pensamos no jejum, a gente tem uma ausência daquele alimento, então o ato de jejuar em si faz com que nós usemos, né, liberemos o que a gente chama de corpos cetônicos e usamos a nossa gordura como fonte de energia. Então, este é um dos motivos principais que o jejum intermitente auxiliam no processo de emagrecimento. Auxiliam, porque de nada adianta a gente, né, fazer um jejum intermitente de 12, 14, 16, 18, 24 horas e no momento em que, né, vai romper esse jejum, vai ter a janela de alimentação, vai fazer a refeição pós-jejum, vai comer um bando de tranqueira e vai ingerir toda a quantidade de caloria de energia de um dia inteiro, por exemplo, ou até mais na refeição pós. Então, muito cuidado. Então, toda vez em que a gente fica, né, num estado de jejum, tá? Mais do que, no geral, a gente considera jejum intermitente mais do que 12 horas. Às vezes as pessoas falam, ai, Vá, mas eu comi meia-noite, eu tomava café da manhã às 8 da manhã, porque eu faço ceia. Daí eu comecei a puxar o meu jantar para as 9, 10 da noite, mas não tá dando 12 horas. Gente, 10 é melhor que 8. 11 é melhor do que 8 horas de jejum. E aí, com o tempo, vocês vão conseguindo espaçar isso. Nós consideramos, de fato, o jejum intermitente mais do que 12 horas, tá? E nós já vamos falar sobre isso. A partir do momento em que nós ficamos em jejum, nosso corpo começa a liberar, então, corpos cetônicos, tá? E esses corpos cetônicos, eles são, na verdade, a maneira em que o nosso corpo vai usando a gordura como fonte de energia. Então, a partir do momento que a gente usa a gordura como fonte de energia, a gente potencializa o emagrecimento, a gente auxilia no processo de emagrecimento. Porém, esse processo relacionado ao jejum, ele não se restringe apenas ao emagrecimento. E é isso que é tão lindo. Por quê? Porque os estudos são muito mais do que conclusivos de que nós temos melhoras relacionadas à longevidade, tá? A diminuição das nossas citocinas, né, pró-inflamatórias, então age como anti-inflamatório, silenciando vários genes nossos relacionados à inflamação, tá? E a doenças inflamatórias. Nós temos um reequilíbrio, um reestabelecimento, eu já vou usar a palavra correta aqui, até olhei no meu rascunho, uma reparação intestinal. Por que que a gente tem uma reparação intestinal? Porque a gente dá um descanso para o nosso intestino, que também é importante, tá? Naquela nossa ideia de comer a cada 2, 3 horas e fazer com que o nosso trato gastrointestinal trabalhe o tempo todo, faz com que o nosso intestino possa ficar em sobrecarga. Então, dar este descanso intestinal faz com que a gente tenha um reparo de flora intestinal importante. Nós temos, além desses benefícios, melhorando, né, os nossos genes, né, fazendo uma modulação genética, diminuindo a nossa liberação de citocinas inflamatórias, pró-inflamatórias e agindo como um anti-inflamatório, melhorando a longevidade. A gente tem
hoje muitos benefícios relacionados à prevenção, né, do diabetes, do pré-diabetes. A gente tem os benefícios em relação à saúde cardiovascular, tá? Nós temos aí várias outras questões relacionadas até à imunidade vinda deste jejum intermitente. Então, muito pelo contrário do que sempre se acreditou, que ficar em jejum faz mal, que nós temos que comer a cada 2, 3 horas, nós sabemos hoje que além do processo de emagrecimento que é potencializado, que a gente consegue ter muitos benefícios e melhoram bastante esse processo de emagrecimento, nós sabemos que a gente então reduz processos inflamatórios, doenças inflamatórias, aumenta a longevidade, diminui né, as chances e índices de doenças cardiovasculares, previne diabetes, né, resistência à insulina, pré-diabetes. A gente tem estudos já relacionando com diminuição de câncer. A gente faz esse reparo de flora intestinal. Então, quando a gente pensa em relação a tudo isso, nós realmente temos muitos benefícios ao redor. Um benefício que eu vejo bastante, é bastante comum, não é um benefício pelo qual as pessoas fazem bastante jejum intermitente, mas é um benefício pelo qual eu gosto, inclusive às vezes, de fazer jejum intermitente, que é relacionado à memória, à cognição, tá? A foco, a concentração. Então, dentro deste contexto, né, de sistema nervoso central, de melhora mesmo de saúde mental, eu vejo muitos benefícios em relação ao jejum intermitente, tá? Então, eu acho que isso é uma das coisas também que é bem legal vocês saberem. Eu já vou falar um pouquinho quantas vezes na semana, quais são os protocolos, tá? Fiquem tranquilos, eu já chego lá. Quando a gente pensa em relação à compulsão alimentar, é um tema que eu coloquei aqui, porque nós vemos muito mais benefícios, tá? Muito mais, e os estudos eles são bem legais quanto a isso, diminuindo o processo de ansiedade de compulsão alimentar com o jejum intermitente do que com o comer a cada 2 a 3 horas, tá? Porque o nosso estímulo em relação à nossa liberação de insulina o tempo todo, do comer a cada 2, 3 horas, por exemplo, faz com que a gente tenha esse aumento dessa insulina o tempo todo e o nosso corpo fica pedindo o tempo todo, a partir do momento que a gente tem esse espaçamento. E aí é claro e óbvio que os alimentos corretos na janela de alimentação, que eu também já vou chegar lá pra gente conseguir ir construindo esse raciocínio e vocês entendendo bastante, nós vamos perceber que se a gente tem um momento de alimentação saudável, com baixa carga glicêmica, como deve ser, a gente consegue modular e muito a compulsão alimentar, tá? Com os protocolos. Quem tem gastrite e refluxo pode fazer jejum intermitente, sim, tá? Inclusive, as pessoas acham que não, que vai agredir o trato gastrointestinal, mas às vezes é muito pelo contrário. Às vezes você precisa dar este descanso para o seu trato gastrointestinal, como eu acabei de falar aí em relação ao reparo da mucosa intestinal. No jejum, a gente já vai falar também, Clau, pode água, chá e café não adoçados, tá? Então, nós sabemos que dentro do contexto relacionado ao que compreende o jejum, nós podemos, durante o processo de jejum, ter água, chá e café não adoçados. E claro que nós estamos falando de própria erva, né, gente? Não estamos falando de chá de mercado adoçado. Então, é tudo, né, não adoçado, o mais natural possível. E neste período de jejum, vitaminas, minerais, antioxidantes, se vocês tomam algumas vitaminas, alguns minerais, os antioxidantes, né, açafrão, o shot do jejum com limão, cúrcuma, pimenta, gengibre, canela, não quebra. Um limão não é suficiente para quebrar o jejum. Então, o shot, para quem toma o shot para imunidade, principalmente agora, nessa época do meio da pandemia que nós estamos, a gente pode manter, por exemplo, o shot. Como você acabou de perguntar sobre refluxo gastrite, aí nestes casos é bom daí evitar o shot. Mas a água, os chás, para quem tem refluxo e gastrite, que a gente pode usar aí, espinheira santa, anis estrelado, alecrim, erva doce, hortelã, que são chás para o trato gastrointestinal bem legais, bem importantes, podem ser utilizados nesse período.
E aí, dentro do período, então, de jejum intermitente, o que que pode? Água, chá, café, vitaminas, minerais, uma água com um limão, um shot antioxidante aí, né, nessas especificações que eu acabei de comentar. Mas nós podemos, então, consumir também, que a gente não quebra, a gente vai quebrar o jejum calórico, mas não vai quebrar o jejum metabólico, tá? Então, a gente vai continuar tendo todos esses benefícios do jejum, que é consumir o que a gente normalmente consome, que é o triglicerídeo de cadeia média, o TCM, no café ou no chá, que tem benefícios bem legais em relação a foco, concentração, saciedade, esse reparo de flora de trato gastrointestinal, tá? O TCM, ela é uma fração, então, do óleo de coco, tá? Rica em triglicerídeo de cadeia média, que é um tipo de gordura, que quebra o jejum, é importante vocês saberem, tá? Quebra o jejum calórico, de caloria, mas o metabólico, que é esse estado de aumentar a insulina, ele não faz, tá? Então, a gente fala no jejum metabólico, consiste em não aumentar a insulina. O que que aumenta a insulina? Carboidrato, né? Farinhas, açúcares. Então, quando a gente pensa no TCM, que é uma fonte de gordura, ela quebra esse jejum calórico da caloria, mas não quebra o metabólico. Inclusive, nós temos estudos falando que caldos de ossos não quebram, a gente tem, mas ainda tudo muito inicial. Num primeiro momento em que eu vejo, né, na prática do dia a dia, na experiência, nos estudos, o que funciona super bem nesse sentido é isso. O que que quebra? Se você toma colágeno, creatina, BCAA, para quem toma aminoácido em pó, tá? Os aminoácidos também estimulam a insulina, tá? A glutamina, assim como os carboidratos. Então, quem faz uso de qualquer tipo de proteína ou de aminoácido ou de carboidrato em quantidade maior nesse jejum em relação à suplementação quebraria, tá? Então, aí quebra. Então, nós temos que pensar dentro desses protocolos o que quebra e o que não quebra. Então, no que não quebra, água não vai quebrar, chá, café não adoçado, uma água com limão que vocês podem colocar cúrcuma, canela, gengibre, um pouquinho de TCM no chá ou no café para quem tem mais dificuldade de ficar sem o jejum, vitamina, mineral e cápsula de antioxidante. Todo o resto, seja então aminoácidos como glutamina, como colágeno, como BCAA, como creatina, whey, qualquer tipo de aminoácido vai quebrar. E qualquer tipo de alimento que tenha carboidrato vai quebrar, ok? Quais são os protocolos, né? Os protocolos que nós temos relacionados ao jejum, eles vão, né? O principal e inicial de 12 horas noturno. É o mais fácil de fazer. Então, quando nós pensamos num protocolo mais fácil para quem está começando, jantei às 8 da noite, vou tomar o café da manhã às 8 da manhã. Jantei às 6 da tarde, vou tomar o café da manhã às 6 da manhã. Começa com um jejum mais leve, de 12 horas, tá? Então, este protocolo é o mais simples, ele é o mais fácil. E é o que, no geral, todo mundo se permite a fazer. E ele já é considerado uma forma de jejum intermitente. Desta forma, nós podemos fazer todos os dias, tá? Quando nós pensamos que nós vamos para os jejuns um pouco mais prolongados, nós vamos pensar que a gente pode começar a espaçar e fazer 14 horas, espaçar e fazer 16, espaçar a fazer 18. Eu gosto muito desses protocolos que são de 14 a 18 horas. Quando a gente fala dos protocolos de 14 a 18 horas, nós estamos falando que se eu jantar às 6 da tarde, ou até um pouco mais, e aí a gente espaçar e for só pro almoço do dia seguinte, nós vamos ter um jejum super prolongado, super legal. Mesmo que eu jante umas 8 da noite, no outro dia, né, de manhã for às 8 da manhã, vai ter dado 12. Se eu for almoçar meio-dia, já vai ter dado 16, certo? Então, nós sabemos que nós podemos também fazer o horário inverso, que faz, né, um lanche da tarde ou um jantar 4, 5 da tarde, tá? E aí vai pro café da manhã no dia seguinte um pouco mais tarde. Então, independente de qual for a forma escolhida que vocês prefiram, ou pular o jantar ou pular o café da manhã, um dos melhores protocolos é
de 14 a 18 horas por dia, tá? Seja pulando o jantar, seja pulando o café da manhã. Nós temos outros tipos de jejum? Sim, inclusive o de 24 horas. Só que o de 24 horas a gente não autoriza, raramente a gente autoriza fazer mais do que uma vez na semana, por exemplo. As pessoas têm que estar num nível de cetoadaptação para começar a fazer jejuns mais longos. Então não adianta você que não faz jejum intermitente falar que amanhã você vai fazer de 18 horas, porque você realmente não vai conseguir. O nosso corpo, a não ser que realmente já esteja acostumado, mas o nosso corpo, ele passa por um processo que a gente chama de cetoadaptação. Então ele tem que se adaptar. Ele se adapta muito, tá? Mas nós temos que pensar nesse processo de cetoadaptação. Então, quanto mais faz, mais você vai ficando apta a fazer. Então, se por um acaso nunca faz jejum intermitente, começar a fazer o noturno de 12 horas e de pular uma ceia, já vai ser excelente. Você já vai adaptar a fazer um jejum noturno de 12 horas. Ah, daqui a pouco eu vou tentar 13 horas. E vamos indo. Daqui a pouco eu vou tentar 14 horas. E aí vocês vão sentindo esse processo da adaptação do corpo de vocês. Adapta e aí vocês vão sentindo todos os benefícios. Não dá pra, nunca fica mais do que 6, 8 horas sem comer e de repente vai fazer um jejum de 18. Não vai rolar. O corpo não vai dar conta nos primeiros dias. Tá? Então faz esse processo de cetoadaptação. Começa a fazer o jejum e prolonga. O de 12 horas noturno, vocês podem fazer todos os dias. Protocolos de 14 a 18 horas, eu gosto bastante de 2 a 3 vezes na semana. E de 24 horas, só se tiver muito cetoadaptado, uma vez na semana. Porém, nós já vamos falar tudo o que vocês precisam comer na janela de alimentação. Porque então, como eu já comentei, não adianta nada ficar fazendo jejum intermitente e comer tranqueira na janela de alimentação. Nós temos que saber o que comer na janela de alimentação, tá? Lembrando que quem tem diabetes e usa insulina ou usa medicação para baixar a glicemia e começa a fazer jejum intermitente tem que ser acompanhado pelo médico que está orientando a medicação ou a insulina, porque tem que começar a reduzir dosagem da medicação. Mas aí eu tô falando num caso específico. Gestante, lactante e quem quer ganhar massa muscular e volumizar mesmo, não dá para fazer jejum intermitente. O jejum intermitente não faz perda de massa muscular, diferentemente do que muitas pessoas acreditam. Desde que a janela de alimentação esteja adequada. Por exemplo, vou fazer jejum de 16 horas, eu tenho 8 horas para comer. Então dá para comer 2, 3 refeições bem completas nesse dia de jejum intermitente. Tem que atingir a quantidade de nutriente, tem que atingir a quantidade de proteína, de antioxidante naquele dia. Então, a gente tem que tomar um pouco de cuidado nesse manejo na janela de alimentação. Dentro disso, nós sabemos que nós não temos, então, perda de massa muscular, mas para quem é bodybuilder, por exemplo, e que quer crescer e quer ficar grande, não vai crescer e ficar grande, né, tá? Nesses casos, a gente precisa ter refeições a cada 2, 3 horas, não vai dar para ficar fazendo jejum intermitente. Então, gestante e lactante, que eu falei, quem tá amamentando, quem é gestante, não vai fazer jejum intermitente, né, gente? Pelo amor de Deus. E diabéticos ou doenças graves. Eu estou falando na grande maioria da população saudável e de mulheres que querem emagrecer. Então, dentro desta realidade, nós temos esses protocolos, essas ideias relacionadas, né, ao jejum intermitente. O que comer? Não, é melhor não usar adoçante também, tá? Não porque quebre jejum, mas porque a gente não deve ficar incentivando as coisas doces na nossa boca a todo momento, que faz com que nossos estímulos em relação a pedir e querer mais doce aconteça, tá? É importante entender que toda vez que a gente fala, vou quebrar o jejum, qual é a primeira refeição pós-jejum que eu devo fazer? Gente, não tem muito mistério, mas comida de verdade, tá? Comida, né? Vegetal, tá? Verdura, legume, proteína, frango, ovo, peixe, gordura boa, nozes, castanhas, azeite, abacate. Nós temos que ter
Nosso corpo está liberando corpos cetônicos, está usando a gordura como fonte de energia, causando todos aqueles benefícios que eu expliquei para vocês no começo da live. Mas principalmente porque ele tá, né, com a insulina baixa. Nós estamos com a insulina baixa aqui, o que é excelente para o nosso corpo. Consumir uma refeição de alto índice glicêmico pós-jejum é um tiro no pé. Aproveita que o corpo está com a insulina baixa e consuma alimentos de baixa carga glicêmica, de baixo índice glicêmico. Então não vai quebrar um jejum com tapioca com Nutella, não vai quebrar um jejum, né, com pão com manteiga. Nós não vamos quebrar um jejum com um risoto cheio de arroz e alto índice glicêmico. Nós vamos pensar que vai quebrar o jejum com proteína, né? Gordura boa, então de noz, de castanha, de semente, do abacate, dos óleos vegetais como o próprio azeite de oliva, óleo de gergelim, o próprio óleo de abacate. Então nós vamos ter vegetais, nós temos que ter uma refeição que é essa pós-jejum nutritiva, saudável. Comida de verdade e baixa carga glicêmica, baixo índice glicêmico. Por quê? Porque nós queremos continuar usufruindo dos benefícios metabólicos que nós tivemos no jejum, que é estar com insulina baixa, produzindo corpos cetônicos. E queremos ficar cada vez mais cetoadaptados. Então, a nossa primeira refeição pós-jejum é nutritiva. Como eu tenho falado para vocês, a nossa quantidade de nutriente que tem que existir na janela de alimentação, ela tem que ser rica em nutriente. Então não adianta comer tapioca, pão, arroz, tá? Carboidrato de alto índice glicêmico pós-jejum. Então acabou a janela do jejum, vamos entrar na janela da alimentação. Então nós vamos ter uma alimentação rica em nutrientes, rica em proteína, vegetais, gordura boa, comida de verdade. Ai, Nutri, mas vai ser um café da manhã. Legal, ovo, abacate, nozes, castanhas, dá pra comer isso no café da manhã, né? Ah, mas aí o meu jejum eu vou quebrar no almoço. Legal, excelente, o almoço é comida de verdade, verdura, legume, proteína, gordura boa, tá? Então é importante vocês terem esse discernimento, que o jejum é uma estratégia nutricional, não é a dieta. É associado com uma dieta, sim, para melhores resultados, seja de saúde, qualidade de vida, longevidade, mas principalmente para emagrecimento, então, que é o tema que nós estamos falando agora. Mas, muito mais importante do que estar em jejum em si, é o que se come pós-jejum, tá? Então, a janela que nós temos de alimentação ao longo do nosso dia, seja lá de 6 horas que você vai comer, ou 8 horas que é a sua janela de alimentação, ou 12 horas para quem vai fazer só 12 horas no turno, tem que ter uma alimentação nutritiva, tá? Como se nada tivesse acontecido. Não é porque fez jejum que tá imune e que pode comer o que quer. Não é porque fez jejum e economizou caloria, porque tem gente que faz jejum só para economizar caloria, que acha que pode se entupir de tranqueira na hora que vai consumir. Ah, vai funcionar? Pode ser que vai funcionar do ponto de vista de emagrecimento, gente, mas de saúde, de qualidade de vida, de inativar ou silenciar, não é nem inativar a palavra, silenciar esses genes pró-inflamatórios, melhorar todas essas doenças que eu já mencionei pra vocês, não vai funcionar se a gente comer tranqueira na janela de alimentação, tá? Acho que isso tem que estar muito, muito claro. A questão da massa magra, que é muito comum, vou perder massa magra. Se vocês tiverem uma alimentação correta na janela, então não perde, tá? A não ser que realmente são pessoas que queiram volumizar muito, aí realmente não vai dar pra ficar fazendo muito jejum intermitente. Quando é o processo de hipertrofia muscular, é mais relacionado a bodybuilder mesmo, coisa que quer crescer bastante, não rola. Não afeta a imunidade, então é comum as pessoas imaginarem que afeta a imunidade. Não afeta a imunidade, o que afeta a imunidade é porque as pessoas querem fazer jejum, querem jejuar e não comem saudável na janela de alimentação. Então, por isso que eu estou frisando que mais importante do que o próprio jejum, porque o jejum vai ter todos os benefícios que eu expliquei pra vocês, incríveis e maravilhosos, mas mais importante do que os momentos e os protocolos que vocês fazem os jejuns é como a gente quebra o jejum e como é que é a nossa dieta mesmo associada a essa estratégia, tá? Dentro de um contexto geral, então, um resumão que acho que pra ficar super claro jejum é tudo de bom, né? Nós estamos falando em indivíduos saudáveis,
Então, isso não se aplica para diabéticas, isso não vai, né, diabéticos, isso não se aplica para quem quer ganhar muita massa magra, não vai se aplicar para gestante, para lactante, mas a grande maioria dos processos de emagrecimento quem precisa silenciar e atingir, né? E silenciar e diminuir as doenças inflamatórias vai ter um benefício legal. Quem quer silenciar aí genes relacionados a diabetes ou pré-diabetes, quem quer melhora cardiovascular, quem quer melhora de imunidade, quem quer melhora de trato gastrointestinal, quem quer melhora cognitiva, de memória, de concentração, de performance, né? Cognitiva, de saúde mental. Nós temos então vários protocolos. Para quem está começando, começa com 12 horas noturno, depois vai se estendendo de 14 a 18 horas, o que não quebra jejum. Água, chá, café, vitamina, mineral, antioxidante. Um limão não vai quebrar o jejum e um pouquinho de TCM também não vai quebrar esse jejum metabólico, ok? O que quebra jejum? Todo o resto, carboidratos, todos os tipos de proteína, todos os tipos de aminoácidos, inclusive colágeno, glutamina, BCAA, creatina, whey. Não é porque é pó que pode, não é porque o café tem um pouquinho de açúcar que pode, não é porque o chá é da lata lá que também tem a carboidrato que pode. Cuidado em relação a isso, fiquem atentos, senão você às vezes acha que tá tendo fazer um jejum aí de sucesso e nem sempre está. Podemos também relacionar, então, dentro do contexto do jejum, que nós temos os protocolos então, de 14 a 18 horas, que vocês podem fazer de 2 a 3 vezes na semana. E para quem está cetoadaptado, o que é o cetoadaptado? Adaptado com esses corpos cetônicos que o corpo liberou do jejum e usando a gordura como fonte de energia, aí essas pessoas podem continuar a fazer jejuns um pouco mais prolongados, como até o de 24 horas, uma vez na semana. Lembrando que muito mais importante do que não comer, porque jejum então é simplesmente não comer, é o que se come no momento da janela de alimentação. Então nós ainda temos que lembrar que o nosso corpo precisa de 44 tipos de nutrientes diferentes para que a gente tenha saúde, qualidade de vida, longevidade, e a gente não pode descuidar do momento em que nós temos uma janela de alimentação. Então, jejum é uma coisa, dieta é outra, jejum é uma estratégia nutricional e não a dieta que se faz. Combinado? Acho que no geral consegui esclarecer bastante coisa. Vamos às dúvidas? Quem tem dúvida aí, gente? Obrigada, hein? Encara jejum sim, Bia. Depois você me conta. Começa aos pouquinhos, o corpo se adapta. A gente tem que lembrar que nós temos um mecanismo de cetoadaptação. Quanto mais faz, mais vai conseguir fazer, mais vai conseguir evoluir em relação ao jejum, tá? Os benefícios, eles realmente são inúmeros. E aí, dentro disso, a gente, tem que começar. Como é um hábito, milenar aí, eu sempre falo, quem tem muita ansiedade do eu não vou conseguir, eu não vou dar conta, eu vou passar mal, é muito simples. Deixa alguma coisa nutritiva perto, umas nozes, uma castanha, uma fruta, alguma coisa. Se começar a passar mal, tá tudo bem, come, não vai acontecer nada, tá? Eu nunca tive nenhum paciente que realmente passou mal, tá? Desde que fez a janela de alimentação correta. Tá? Então, assim, qualquer dúvida, procure orientação nutricional, procure um profissional para te ajudar, procure um nutricionista que entenda do mecanismo metabólico para te ajudar, tá? Nesse contexto. Tô muito feliz de vocês estarem aqui interagindo comigo, fazendo perguntas. Bia depois me conta sobre o jejum. Amanda, que apaixonou ainda mais pelo jejum. Isso não é moda, Não é um modismo, não é realmente uma dieta louca, como eu falo, não é dieta, é estratégia. Então a gente saber entender, um pouco mais sobre tudo isso. A Friadade tá super adaptada, tá super mesmo. Em relação a treino mais pesado, Bel, quem está cetoadaptada, eu treino power com a Dani não dá moleza pra mim. Eu treino em jejum, mesmo musculação power. Então quem está bem cetoadaptada, fica super bem. Eu inclusive tenho um contexto que... a filhota aqui apagando a luz.
que além do treino pesado, eu com produtividade, por exemplo, esses dias a gente tem emendado o almoço e as pessoas me perguntam, mas você vai dar essa emendada no almoço? Quando eu tô ultra mega produtiva, gente, nossa, 1000 coisas, eu prefiro às vezes pular o almoço, tá? Por quê? Eu faço um café com TCM nesse intervalo e continuo no consultório, trabalhando muito na loja, enfim, gravando as coisas que a gente tem que fazer no dia a dia e eu fico super bem. Então, pra mim, essa questão mesmo do rendimento de cognição, ele é bem importante. Então, vocês vão entendendo e sentindo. Mas, como você comentou do treino mais pesado, se você tiver certo adaptado, se treinar bem, ok, tá? Não necessariamente vocês precisam fazer os intervalos de jejum de 14, 18 horas nos dias de treino, porque também dá pra ir pulando, né? Acho que agora, ainda mais que nós estamos na época agora, na fase vermelha de novo, que acho que a gente não volta a treinar tanto, talvez, com a mesma intensidade, não sei. Mas, de qualquer forma, ó, se estou em jejum de 14 e vou pra academia, não passa mal. É exatamente isso que eu tô falando, Adri, se tiver certa adaptada, não passa mal. Mas não precisa fazer, né, exatamente no dia que vai treinar. Pode, vou treinar de manhã, puxa o jejum pra jantar bem mais cedo, ou fazer um lanche da tarde, faz jejum, come, vai pra academia e treina. A mesma coisa, tá, à noite. Se de repente treina à noite, prolonga e vai pro almoço no dia seguinte. Não precisa ser necessariamente próximo de treino, ok? A Bia vai tentar, vício de mastigar. O Ivan perguntando se pode tomar café com adoçante ou quebra o jejum. Não quebra o jejum, só que a gente tem que tentar acostumar com o paladar mais azedo, mais amargo. E um dos objetivos que a gente tem na prática do jejum é também essa dessensibilização aí do paladar pro doce. Então o ideal é que seja tudo puro mesmo. Hoje tem muito adoçante pegadinha, gente, que tem carboidrato, que tem maltodestrina, que tem coisa que não devia ir. Então eu não recomendo. Por isso que a água, chá e café puros, tá? De preferência mesmo. Tem vício de mastigar, sei, mas o jejum ajuda pra caramba nisso, tanto na necessidade de mastigar quanto na necessidade do doce e do carboidrato, ajuda pra caramba. A Lu também tá certo adaptada, treina super de boa. Bel falando, pai amado, vamos lá, isso aí, bora tentar. Dani também treina em jejum, né, Dani? A gente faz os treinos power em jejum e vai de boa. Principalmente quando a gente não quer aumentar a massa magra, quer manter, é isso aí. Café com TCM pode, então, colher de TCM, até de uma colherzinha de sobremesa, ok? Quanto melhor o seu TCM, melhor. Tem uma marca que eu gosto bastante, que é o Energy TCM da Equalive. Ele tem um custo um pouco mais alto, mas ele é concentradíssimo, então dá pra usar bem pouquinho, tá? Então, acho que assim, no geral, mandem bala. Tem mais dúvida aí? Acho que tivemos uma live que deu pra esclarecer bastante coisa. Foi bem produtivo durante o jejum, água, chá, café, vitamina e mineral, quem toma em cápsula e antioxidante para quem toma em cápsula. Quem toma o shot antioxidante lá cedo, água com limão, ou com cúrcuma, ou com canela, ou com gengibre, então pode manter. E o TCM que eu expliquei é o triglicerídeo de cadeia média, é uma fonte de gordura concentrada do óleo de coco que não estimula a insulina. Então não quebra o jejum metabólico, mas quebra o jejum calórico, são coisas distintas. Mas todos esses benefícios que eu estou explicando para vocês vêm de um jejum metabólico de não estimular a insulina. Então é isso que a gente quer, não estimular a insulina. Então não pode nenhum tipo de proteína ou aminoácido, porque eles estimulam a insulina, e não pode nenhum tipo de carboidrato, porque eles estimulam a insulina. Ficou claro? Obrigada, que bom que vocês gostaram, né? Comentem comigo mais temas do que vocês querem. Deixem lá mais interação pra mim em relação ao que vocês gostam, porque eu percebo que tem temas melhores. E claro que jejum é um dos que com certeza vocês iam gostar e interagir um pouco mais. Obrigada mesmo, de coração, por ter cada um de vocês aqui. Gratidão mesmo de podermos compartilhar conhecimentos. Lá, né, de eu conseguir passar um pouquinho dessa informação de qualidade para vocês.
Eu realmente, né, fico muito grata por vocês estarem aqui. Compartilhem toda vez que vocês vierem. Eu espero vocês. A nossa live refixa, então, toda segunda às 8h08. Compartilhem um aviãozinho com as pessoas que vocês acham que é importante saber, né, aprender e realmente ter mais informação aí em torno de alimentação saudável, de saúde e qualidade de vida. E o meu foco aqui principal com essa mulherada maravilhosa, que é com o emagrecimento feminino, que é realmente o meu nicho e que eu vou e tô me especializando cada vez mais para conseguir suprir nessa necessidade aí de vocês, com vocês, por vocês, tá? Gratidão mesmo, bora, obrigada, tira um print, vamos tirar o print, acho que consegui. Zezé, feliz de ver você aqui, hein, primeira vez que acho que você entrou no meu Insta, arrasou, quero ver vocês então, segunda que vem, às 8h08 de novo, essa semana ainda faço mais uma live surpresa, bora lá, beijo, boa noite, gratidão.